militância feminista tem seu papel de extrema importância em nossa sociedade. E para conhecer um pouco mais, nós entrevistamos a Luba Mello, diretora da Secretaria da Mulher Trabalhadora, do Sindesp. Olá, boa tarde. Eu sou Luba Mello, sou dirigente sindical do Sindicep. Atualmente estou na pasta da Secretaria da Mulher Trabalhadora do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores e Servidoras Públicos da Prefeitura de São Paulo. Eu fiquei 4 anos trabalhando na Zona Leste, na coordenação de região, principalmente na região de São Mateus. Tive bastante contato, principalmente com as unidades ali do entorno, né, as subprefeituras, as UBSs, os hospitais, os pronto-atendimentos, as creches, as escolas do entorno, os CELs, né, que são muito presentes ali na periferia. A minha trajetória de luta, ela começa muito cedo, né, no movimento estudantil. Sempre participei ativamente dos debates, das ações de rua na universidade. Sempre estive próximo dos movimentos, sobretudo os movimentos feministas. Hoje me considero uma feminista em construção. Eu faço parte, sou ativista da AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras. A gente também tem um trabalho de luta com as mulheres na periferia. Quando a gente fala de direito das mulheres da periferia, de feminismo da periferia, a gente não pode deixar de falar do contexto, da conjuntura política que a gente vivencia, né? Uma conjuntura ultraliberal, uma conjuntura ultraconservadora, em que vários direitos das mulheres foram cerceados, várias políticas referentes aos direitos das mulheres foram cortadas. A gente vivencia um desmantelamento das políticas públicas e isso se reflete na vida das mulheres, né? A gente teve uma emenda constitucional 95 que cortou gastos com saúde e educação por mais de 20 anos, teve reforma trabalhista, reforma da Previdência. Então, quando a gente pensa nessa mulher da periferia, a gente está imaginando uma mulher que vivencia muito a violência, né, porque a gente sabe que os programas de atendimento às mulheres vítimas de violência também foram cortados. Uma mulher que muitas vezes ou está desempregada ou está vivendo um trabalho bastante precarizado. Essa mulher, via de regra, sendo jovem ou um pouco mais velha, ela tem filhos pequenos, ela tem muitas dificuldades de estar em alguns espaços de empoderamento. Eu acho que primeiro a gente fala desse momento histórico, político que a gente vivencia. Então, quando a gente pensa nessa mulher que precisa do debate feminista, ela se encontra nesta situação. E com tudo isso, é cada vez mais difícil para as mulheres terem espaços onde elas possam se reunir, onde elas possam debater. Porque tem uma outra questão com essa conjuntura ultraconservadora, é que o termo feminismo, ele está sendo criminalizado, né? Se você fala de feminismo hoje, você tem N apontamentos sobre a mulher quando ela se diz feminista ou quando ela está querendo se inserir no debate dos movimentos feministas. E junta essa questão de você não ter espaços adequados para que você faça esse debate. Hoje, a gente tem uma prefeitura, né? Se a gente está falando do contexto aqui de São Paulo, a gente tem uma prefeitura super conservadora, em que dificilmente você consegue acender os espaços, né? ter oportunidade de utilizar os espaços. Na periferia, a gente sabe que tem um projeto maravilhoso, que são os CELs, mas que a gente não consegue utilizar muito por conta de todos esses impedimentos dessa política nefasta, neoliberal e ultraconservadora que nos impede de estar nos organizando enquanto mulheres. Mas mesmo com tudo isso, as mulheres continuam na resistência, continuam de alguma forma se organizando, sejam em suas casas, sejam nas praças, se organizando para tentar frear esse momento tão difícil que a gente vive hoje no país e na cidade de São Paulo. Eu acho que, sem dúvida, é super importante o empoderamento das mulheres, super importante as mulheres compreenderem o quanto o feminismo pode mudar a vida delas, o quanto o feminismo ele transforma a vida, ele faz com que você se sinta empoderada e que você
sente que você pode mudar e transformar a sociedade, que quando a gente fala de feminismo, a gente fala de transformação de sociedade, que a gente quer uma sociedade com mais direito para as mulheres, mais igual, com mais igualdade no mundo do trabalho, que as mulheres não sofram violência, que as mulheres não sofram assédio. Inclusive, a gente acabou de sair de um debate, um seminário super importante sobre o combate ao assédio sexual, que ainda é muito forte e muito vivenciado pelas mulheres, sobretudo as mulheres pobres e as mulheres negras, que muitas vezes, para chegar até o trabalho, pegam transportes superlotados, mais de 2 horas de transporte público, em situações muito ruins, e a gente entende como a violência, né, do Estado sobre essas mulheres com tantas dificuldades para conseguir ir até uma atividade no centro ou até mesmo o seu trabalho. Então, infelizmente, é um momento difícil, mas ao mesmo tempo é um momento de resistência, né? Se você pensar a nível nacional, a nível internacional, a gente vê que os movimentos de mulheres têm sido protagonistas nos embates contra governos neoliberais. A gente teve uma força muito grande das mulheres com a questão do Ele Não, o ano passado. A gente vê na América Latina a força das mulheres em vários países, tem grandes mobilizações como no Chile, que as mulheres estão indo para as ruas, estão sendo protagonistas, e aqui no Brasil não é diferente, as mulheres têm se manifestado, tanto na reforma da Previdência, quanto nos ataques à educação. As mulheres eram a imensa maioria nas ruas, a imensa maioria das manifestações, nos atos, eram protagonistas, sem dúvida, desse momento histórico de frear o avanço conservador para cima dos nossos direitos. Eu sou bibliotecária de formação e na prefeitura eu sou lotada na biblioteca Hans Christian Andersen. Trabalhei por muito tempo lá, que fica no Tatuapé. Eu acho que o Saraus, ele é um espaço muito forte de empoderamento. Os saraus que estão, pelo que eu acompanho, eles estão sendo organizados mais pelos movimentos do que pelo poder público. Então é mais um espaço de empoderamento dentro dos movimentos sociais. E você une a literatura com o empoderamento feminista, com o empoderamento das mulheres. Eu acho super importante esse incentivo, esse espaço de empoderamento, mas dificilmente eu acho que o poder público vai ajudar em alguma coisa. Por isso que eu novamente aperto essa tecla de que os movimentos sociais, eles vão ser os grandes protagonistas aí no debate das mulheres. A mensagem que eu deixo, não tenha medo. Já nos tiraram tudo. Já nos tiraram a saúde, já nos tiraram a educação, já nos tiraram nossos trabalhos, nossos filhos estão morrendo, nossas vidas estão em jogo, muitas das nossas amigas estão sofrendo violência, nós estamos sofrendo violências graves, a gente está num momento muito difícil. Já nos tiraram tudo, então eu acho que é o momento que a gente olha para o espelho e diz, nos tiraram tudo, então nos tiraram medo também. Então, a partir do momento que a gente perde o medo, a gente vai para as ruas, a gente se organiza, a gente luta e faz a resistência junto com as nossas companheiras na luta por mais direitos, por uma sociedade melhor para nós e para todas as nossas companheiras.